percebi que Deus já está falando desde o bem-vindo como em todo culto nosso. Então, que você continue de ouvidos atentos ao que o Senhor vai falar nesta noite conosco, porque o tema da mensagem hoje nós vamos tratar é o que a reforma nos devolveu. Nós não vamos falar da nossa reforma, nós vamos falar de outra reforma. Mas poderia até linkar isso aí, mas essa semana foi bem conturbada, e depois na célula de amanhã, eu quero testemunhar uma bênção que eu recebi essa semana, amém? Mas aí vocês vão saber depois, porque primeiro é a minha célula, tá? Eu vou honrar os que estão na minha célula, amém? Vamos para a palavra de Deus. Abra aí em Efésios capítulo 5. Eu coloquei no título ali, pedi para o Guilherme colocar, o de 8 a 11, mas eu gostaria de, se os irmãos me permitissem, ler a partir do versículo 1, para que a gente possa entender o que o Senhor vai falar. Amém? Então acompanhe comigo a leitura de Efésios, capítulo 5, a partir do verso 1. Não é um texto que nós vamos ficar nele, depois nós vamos para outros textos, mas para a gente poder introduzir essa mensagem. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto à luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso que é dito: desperta, ó tu que dormes, levante dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? Nós já estamos chegando no final do ano, né? Hoje eu me dei conta que faltam aí praticamente 60 dias para o final do ano. A gente já, se nós fizermos uma alusão com uma corrida de Fórmula 1, a gente já virou a curva e já apontou para a reta final. A gente já consegue ver a linha de chegada do final do ano. E esse mês de outubro, parece que essa última curva é aquela curva que acontece de tudo, né? A gente já começa lá no começo do mês com o Dia das Crianças, que eu não sei se você sabe, eu fui pesquisar sobre isso, mas é uma data que começou em 1923, mas ela só foi oficializada como Dia das Crianças em 24. Mas a cultura de dar presente para as crianças só apareceu em 1980. Você sabe por quê?
porque eu nasci nesse ano. Não é por isso, não. Mas é porque teve uma ação publicitária, várias empresas tentaram e conseguiram fazer com que o comércio se movesse para isso, né? Haja vista também que hoje o comércio, quem trabalha no comércio sabe que há 2 natais no ano, né? Um grande movimento, que é o próprio Natal, no final do ano, de compra e venda de presentes, e o Dia das Mães. Você vê que o pai aí nem aparece, né? É o Dia das Mães, Dia do Natal e Dia das Crianças. E depois, se sobrar um tempo, é o Dia dos Pais lá. Mas como se não bastasse essa questão da cultura de dar presentes, né? Essa época do Dia das Crianças também vem aí os abençoados professores. Quem tem criança pequena como eu sabe, e a gente sofre como pai, que inventa o cabelo maluco, mochila maluca, aí pai fica maluco, professor fica maluco também, fica todo mundo doido. E essa cultura que a gente vem agregando para nós é um ponto para a gente pensar, né? Da onde que vem isso? A gente não sabe, mas a gente às vezes compra umas ideias e a gente acaba participando porque até é legal. Esse grande evento que todos esperam, a gente às vezes muda o nosso comportamento, e todo esse comportamento a sociedade adere a essas questões muitas das vezes sem perguntar o porquê disso, né? É uma cultura que é modificada, ela é ampliada e às vezes até esquecida. Quem se lembra, eu não sou tão velho assim, tá? Apesar dos meus cabelos brancos, mas na minha época de adolescência, a pochete era moda. E acabou, tanto que ela virou agora uma outra bolsinha, que eu não sei o nome daquilo, né? Mas é uma cultura que vem e que vai, e as coisas vão acontecendo. Nós somos especialistas em adquirir hábitos de outras nações, de outras sociedades, de outras pessoas, ou até mesmo de outros estados. Eu costumo ver muito os meus pais, né? Meu pai é gaúcho e minha mãe é catarinense, eu sou paranaense. Mas se você vê nós três conversando, você consegue saber quem que é do sul e quem não é. O não é sou eu, porque eu já perdi o sotaque. Eu não tenho. Agora a Elaine fala que a minha mãe fala cantando, né, no sotaque do catarinense. Então, tem essa cultura que a gente vai englobando na gente. Historicamente, os povos eles eram dominados por império, e a gente pode pegar a nossa nação brasileira como exemplo disso. Por exemplo, se alguém perguntar para você qual é a sua língua nativa, possivelmente você vai responder que é o português. Mas não era até a gente ser colonizado. Se nós não tivéssemos sido colonizados pelos portugueses, talvez a gente falasse o tupi-guarani ou qualquer outra língua indígena. Então a gente adquiriu isso, e se, infelizmente, nos dias atuais há uma demonização. Está tudo bem aí no fundo? Está tranquilo? Há uma demonização das culturas tradicionais. E recentemente se você não tem criança pequena na escola, em idade escolar, você não percebeu isso. Mas, recentemente, em algumas escolas, o Dia dos Pais não existia. Não tinha. Eu trabalhei, recentemente saí dessa empresa, mas na empresa também o Dia dos Pais não era comemorado lá. Não era. Então, há uma demonização dessa cultura tradicional, que muitos chamam de forma pejorativa, tradicionalista. Mas é muito bonito, por exemplo, quando você vai para o sul ou visitar algum outro estado, que você vê essas culturas dos gaúchos, principalmente, até o nordestino tem, todos os estados têm, né? O Amazonas tem isso muito forte, mas é bonito ver como eles mantêm essa tradição, né? Em algumas cidades, eu acredito que aqui também tem os chamados CTGs, que é onde esse povo faz a reunião deles como se eles estivessem lá naquele estado. Então, é uma forma como as pessoas tentam manter as tradições do seu povo. E por N motivos, até por questões, infelizmente, políticas,
há uma demonização manter essa tradição, de manter esse tradicionalismo. E boa parte da sociedade adere a algumas culturas advindas de fora, sem se perguntar como isso aconteceu, como isso chegou até a gente, né? Então, boa parte da sociedade, sem questionar, aceitou isso como sendo justo, como se o Dia dos Pais não ser comemorado fosse algo normal. E não é. Pergunta para o seu pai, é óbvio que se você perguntar como filho, ele vai falar que não. Se as minhas filhas perguntarem, você fica chateado se a gente não comemorar? É óbvio que eu vou falar para elas que não, até para não magoá-las. Mas no fundo a gente fica. Claro que a gente fica. Nós somos seres humanos como qualquer outro. Então, eu fico pensando, né? Imagina se você chegasse para Deus, que é o nosso Pai, e falasse assim, eu não vou te cultuar mais. É um pouquinho pesado, né? Só que tentam tirar isso da gente de uma forma de imposição. E esse é o grande problema da cultura por imposição sem oposição. Quando não há um levante e a gente aceita como está tudo bem, a gente está deixando que isso seja imposto para nós. Então, o grande exemplo disso é que temos visto atualmente, nessa época do ano, o comércio se enfeitar com teia de aranha, com morcego, com foice de plástico pintada como se fosse de sangue, e com bruxas, com fantasmas, né? Como aquele do filme O Pânico. E tudo isso está incluído na cultura que não é a nossa. É uma cultura, é uma prática que não vem de nós. Não se tinha isso no país no passado. E talvez assim como você, ou como eu, você deve pensar, isso não é de Deus. E se por algum momento você pensou que não tem nada a ver, a gente vai tentar entender que tem a ver sim. Que a gente não pode vacilar um segundo sequer na nossa fé. Mas como nós, como sociedade, não questionamos isso nem levamos isso para uma mesa de debate, não para o intuito de levar briga, de virar uma discussão, mas tentar abrir a luz das pessoas de que isso não é nosso, de que é uma cultura de que tenha talvez um mais tino comercial do que cultural, mas a gente tem que entender que tudo na nossa vida, e principalmente nos dias atuais, há um levante entre o bem e o mal, entre as trevas e a luz. E há um momento que você tem que se posicionar. Eu não estou falando, então, de discutir ao ponto de você levar isso para um patamar de briga. Não é isso. Mas é que nós acostumamos com a frase não é de Deus e também esquecemos de olhar para o nosso próprio quintal da fé evangélica e perceber que nós estamos deixando passar a nossa tradição. Recentemente, nós falamos na célula, né, e a Elaine até comentou, nós vivemos um tempo hoje, principalmente na Europa, não aqui no Brasil ainda, graças a Deus que ainda não, mas que igrejas se transformaram em boates, você sabe disso. Ou se você não sabia, eu estou te falando. Igrejas tradicionais de homens de Deus que foram percussores na fé, viraram boates. Por quê? Porque não houve um continuismo do tradicionalismo. Não houve aquela preocupação de passar a fé de pai para filho. Não houve aquela preocupação de passar o que eu estou vivendo com Deus para os meus filhos, para os meus netos. E aí a coisa continua. Então nós comentávamos na semana passada, se não me falha a memória, como é falho nós, e eu estou falando nós aqui, igreja, o nosso comportamento como pai, como mãe, de não levar esse amor, essa paixão pela palavra. Não é
tornar isso imposição, é o amor pela palavra. Porque você só vai mostrar amor pela palavra se você tiver amor. Se você não tiver amor, você não mostra amor. Você só pode dar aquilo que você tem. Então, se você não ama a palavra de Deus, não queira transmitir algo que você não tem. Só que também não queira transferir essa responsabilidade toda para a igreja, porque não é só da igreja. A responsabilidade de educar os seus filhos na cultura da fé é sua. 95%, se eu diria mais. É responsabilidade sua e minha como pai. Eu não posso querer... aconteceu um problema na família da Andy, mas como ela não me deu autorização para falar, ela teve que sair correndo ali. Mas eu não posso querer que jovens tenham apenas um encontro com Deus, somente pelo encontro com Deus. Esses dias eu vi eu acho que foi numa mensagem no Instagram, e o Billy Graham, quando ele entrou numa igreja, ele cumprimentou uma pessoa e, na verdade, ele não queria entrar. Eu não sei muito bem como é a história, mas aquela pessoa insistiu para que ele ficasse. Ele ficou naquele culto, se converteu naquele culto e se transformou na pessoa que ele foi, que você conhece bem. A pergunta que todos talvez se façam: quem era aquela pessoa? Não tem holofote, não se tem nome dela, não se tem registro dessa pessoa, mas entenda, ela foi um ponto de encontro que, não que obrigou, mas que levou junto ele a encontrar a Deus. Eu não posso terceirizar isso para os meus filhos. Eu não posso terceirizar essa mão de obra, que é responsabilidade minha, para os meus filhos. Sabe, deixar na mão de alguém, porque talvez esse alguém, ele nunca encontre. Aí se perde, como a gente vê muitos aí se perdendo. Então eu não posso fazer isso. Nós combatemos a famosa festa do Halloween, mas esquecemos que nesse mesmo dia deveríamos celebrar algo que é de extrema importância para a nossa fé. E eu não sei se você sabe, eu não vou te constranger esse ponto, só eu deixo esse papel para o pastor fazer, para constranger os outros. Eu não vou pedir para você levantar a mão se você sabe quantos anos nós vamos comemorar esse ano de 2025 da Reforma Protestante. Eu respondo para você: 508 anos de reforma. 508 anos. E é por conta desse levante de oposição à cultura que estava sendo imposta de Martinho Lutero, que hoje nós podemos ter a certeza de que o encontro com Deus é direto, não tem intermediários. Percebe que não é uma terceirização, que ele assumiu o papel, ele tomou sobre si todos os riscos e falou assim: não, isso aqui está errado. Quantas vezes na sua caminhada de fé, na sua família, no seu trabalho, você aceitou coisas e não se levantou porque era contra a sua fé? Quantas rodas de conversa você continuou, sabendo que aquela conversa não era para você, como nós lemos Efésios agora? Então é para você pensar nisso. Então, caso contrário, Martinho Lutero não tivesse se levantado, estaríamos ainda comprando indulgências. Quem sabe o pastor não venda indulgências para a gente terminar a obra no verde, não no vermelho. Eu não sei se você sabe, mas essa prática da venda de indulgências foi uma prática estabelecida lá no final da Idade Média, onde igrejas foram levantadas com a venda de indulgências. Os padres, vou citar dois aqui, o Johann Tetzel, ele era conhecido, sabe como camelô das indulgências, pela prática agressiva de venda de indulgências. O Papa Leão X autorizou a venda de indulgências para financiar a construção da Basílica de São Pedro, que é erguida até hoje em Roma. E isso, para Lutero, gerou uma forte reação nele, e aí deu o start disso.
Inicialmente, essas indulgências eram concedidas para reduzir as penitências, mas elas se tornaram um comércio. Então, como você sabe, a prática da cultura não é uma crítica, entenda bem, eu só estou te explicando, mas a prática da cultura católica é essa: você se confessa, há lá uma penitência, uma quantidade de orações que você tem que fazer, ou algo que você tem que fazer, e os padres da época, eles vendiam isso: você tem que fazer X oração, mas se você der X em dinheiro, está tudo pago. Era essa a prática. Então, esse movimento de indulgências, pense bem, se Lutero não tivesse levantado, nós hoje estaríamos com o nome no SPC de indulgências. Estaríamos devendo. Mas, devido à ação de Lutero, então hoje não precisamos comprar um lugar no céu com o dinheiro que você ganha. Hoje, boa parte dos que se dizem crentes nem ao menos sabem por que existe essa divisão entre católicos e protestantes. Ou já ouviram falar de Lutero, mas não sabem qual é o papel dele na fé cristã. Então, conhecer a história e o contexto onde você está inserido é de extrema importância para você fortalecer a sua fé também. A história, ela nos leva a evitarmos os erros do passado. Por isso que tem muitos crentes que compram toalhinha da fé, que compram areia do deserto do Saara, que compram água achando que vai ser abençoado. E não é sobre isso. Quem não sabe a sua história, não sabe a história que terá. Então é importante a gente saber das histórias, de como nós chegamos até esse ponto da história. Porque sabe o que vai acontecer? Há um ciclo que se repete. Senão as pessoas são enganadas de novo, são levadas à prática do erro de novo, e aí a gente volta para a Idade Média. Eu vou ler um texto, se você quiser abrir Deuteronômio 18:10, nós vamos ler esse texto e nós vamos entender como Deus abomina comemorações como a do Halloween, que são datas que não pertencem a nós não deveríamos praticar isso. Então, Deuteronômio 18, versículos de 10 a 12. Amém? Deuteronômio 18, de 10 a 12, diz assim: não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância com quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Então, meus queridos, eu tenho uma péssima notícia para você. Halloween não é de Deus. E quando nós falamos, e o texto fala sobre bruxaria, parece coisa de livro de conto de fada, né? Bruxaria, feitiçaria. Mas essa semana eu conheci algumas pessoas. É triste ver como essas coisas estão cada vez mais espalhadas. Eu conversando com um rapaz, e ele falava assim, em tom de brincadeira, tinha um grupo de pessoas ali, em tom de brincadeira, eles falavam assim: não, fulano agora não vai mais na igreja não, fulano agora está batendo um tambor com a mulher dele. E aí o outro rapaz disse assim: minha mulher também bate, ela até recebe uns negócios lá que eu não sei o que é.
Então, gente, essas coisas são sérias. Não brinque com fogo. Satanás, ele tenta tornar as coisas fáceis, palatáveis, agradáveis aos olhos, ao nosso comportamento, mas não brinque com essas coisas. Na antiga empresa, eles tinham essa cultura também de enfeitar, né, o ambiente de trabalho, e como a gente não tem poder para se sair arrancando, até por uma questão de respeito que as outras pessoas querem, sempre colocavam na minha mesa, né? E eu sempre, quando eu chegava a trabalhar, eu arrancava da minha mesa. No outro dia, estava lá de novo. Eu arrancava de novo. E assim ia até que tudo se acabasse. Mas é uma questão de posicionamento. Você precisa se posicionar de algum jeito. O que vivemos nos dias atuais são exatamente como eu disse, luz contra trevas. Não é briga de partido político A e B. É uma briga em que é trevas contra luz. Então você precisa se posicionar. O mal está ganhando espaço na sociedade de uma forma que está até a igreja evangélica por aí querendo fazer um culto temático ao Halloween, com a desculpa de ser um culto com roupas diferentes, fantasias de profissões. Não se engane, meu querido. Eu disse aqui uma vez e vou repetir uma outra ministração que até a Laura me fez lembrar de outra vez. A igreja não é um circo, ela é muito menos um teatro, que você chega no ambiente da igreja e você tem que pôr a máscara de santo. Talvez o seu coração aí está pesado com problemas. Talvez a sua mente esteja preocupada porque você não sabe como que você vai pagar as contas do mês que vem. Talvez você que trabalha por conta tenha uma perspectiva ruim com relação às vendas, com relação aos seus clientes. Talvez no seu trabalho você esteja sendo ameaçado para ser mandado embora. Mas você chega na igreja, está tudo bem. Querido, a igreja ela é um hospital. Se você não se abrir, nós não podemos te ajudar. E eu digo nós porque é o corpo de Cristo, um ajudando o outro. Então não se engane, não se torne forte naquilo que você acha que você é forte. Essa semana eu recebi a notícia de uma pessoa que a gente acompanhava de longe, eu não conhecia ela, mas ele era um ministro também do Evangelho, não era pastor, mas sempre estava ministrando na igreja. Ele tirou a vida, porque ele não aguentou a pressão de problemas. Aí a gente se pergunta, por que não se abriu? Porque queria vestir uma máscara de uma pessoa santa. Entenda, nós somos falhos, eu sou falho, todo mundo que está aqui pode errar. Só que se nós não abrirmos o nosso coração e falar assim, eu errei, eu preciso de um direcionamento, isso vai pesar e lá na frente Satanás vai usar isso para te acusar. Mas em nome de Jesus, isso no nosso meio já está repreendido em nome de Jesus. Então, sendo assim, eu quero rapidamente, porque eu sei que hoje é quinta-feira, né? Amanhã você vai acordar cedo para trabalhar, eu não quero tomar seu tempo. Então, eu quero, em 3 pontos rápidos aqui, responder essa pergunta do título da mensagem. O que a reforma nos devolveu? Primeiro, revelação através da palavra. A passagem que causou uma epifania na vida de Lutero e gerou um forte ardor no seu coração, a ponto de ele protestar e até arriscar a própria vida, foi Romanos 1, 16 e 17. Romanos 1, versículo 16 e 17, diz assim a palavra de Deus: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E como está escrito, vamos ler todos juntos: o justo viverá pela fé.
O justo viverá pela fé. Lutero, quando leu esse texto, um caminho se iluminou diante dos olhos dele e criou uma chama interna, incapaz de ser apagada pelas coisas que ele via. Ameaças de morte, de ser retirado do clero, de ser banido daquele meio, ele não se importou, porque essa chama cresceu no coração dele. Não responda, e nem cutuque do lado, e nem olhe para o vizinho. Tá? Mas eu vou te fazer uma pergunta: qual é o texto bíblico que brilhou no caminho da sua vida? Talvez tenha um branco na sua mente. Porque nós não temos o costume de ler a palavra de Deus. E não é só ler, é meditar, é ler com um desejo imenso, para que essa palavra se crave no nosso coração. Aí talvez a pergunta que a essa resposta, talvez não tenha um texto, é que você seja daqueles que está esperando uma pessoa se levantar no meio da igreja e te dar uma resposta. Do tipo do texto como a gente já está acostumado, né? Eis que te digo, servo meu, servo minha. Talvez isso nunca vá acontecer na sua vida. Porque o que Deus precisa te falar já está aqui, já está escrito, é só você ler. Se você fosse chamado diante de um tribunal dos homens, não de Deus, para defender a sua fé, qual texto você usaria? Salmo 23 não vale, tá? Qual texto você usaria? Sem ler a palavra de Deus, não passaremos de crentes funcionais. Você já deve ter ouvido o termo, né? Analfabeto funcional. Nós nos tornaremos isso. Não é só o fato de cumprir uma agenda na igreja, mas de ter um relacionamento com a palavra de Deus. Segundo, coragem diante do medo. Então, o que a reforma nos devolveu? Coragem diante do medo. Uma das práticas do Halloween, dessa cultura, é de brincar com o medo. Brincar com esses sentimentos, com essa condição, é uma das coisas mais inúteis que o ser humano pode ter. Eu lembro que, antes de me converter, eu confesso que eu gostava de assistir filmes de terror. Eu confesso que eu gostava. Eu assistia quase todos. Saía no cinema, eu já corria para assistir. Na época que eu comecei a namorar a Elaine, a gente foi ver, acho que uns 2 ou 3 filmes. Aí, no último que a gente viu, que eu não vou falar o nome, porque senão você vai ficar curioso para ir lá ver também, então não é para você ver. Eu falei para ela, não vou assistir mais, não vou mais. Mas, Efésios 6,17 tem uma palavra que nos diz: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa cultura que o Halloween nos traz de impor medo, ela abre um portal tão grande espiritual nas nossas vidas. E eu entendo que na época, quando eu era adolescente, era jovem e assistia o filme de terror à noite, ia para a cama correndo, né? Apagava a luz do quarto e corria para a cama de medo. Já era um sinal de que algo não estava bem. Não estava bem. Assim como nós nos sentimos bem na presença do corpo de Cristo, cultuando a Deus, recebendo uma palavra, sentindo um arrepio, às vezes até chorando da presença de Deus, isso é espiritual, bom. Mas quando eu abro o portal para essas coisas, para o sentimento de medo, isso é um portal ruim, mau. Então você precisa se precaver com isso. Terceiro, o que a reforma nos devolveu? O poder de transformar uma simples leitura em uma conversa. Salmo 119, 18 e 19 diz assim a palavra de Deus. Abram aí para a gente poder ler juntos essa palavra. Salmo, eu vou até abrir a minha, eu copiei aqui, mas eu vou abrir aqui na versão impressa. Salmo 119, versículos 18 e 19. Amém?
Abre os meus olhos, diga, abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. E ele não esconde, porque todos estão aqui impressos, para você ler a palavra de Deus. Querido, se você não criar uma cultura dentro da sua casa, uma cultura do reino dentro da tua casa, Satanás vai implantar uma cultura do inferno lá. Então você precisa se posicionar, principalmente nesses dias, como o pastor tem dito aqui, cada dia está mais perto da volta do Senhor. Então você precisa transformar esse ambiente da sua casa no ambiente do reino de Deus. A palavra de Deus não é apenas um livro de regra de fé, é a voz de Deus. A reforma nos ensinou que podemos ter acesso direto a Ele, através da palavra de Deus. Então não leia apenas por dever, leia orando, pedindo ao Espírito Santo que revele a vontade e a verdade dele. Depois de ler, converse com Deus sobre o que você leu. Uma simples conversa, do jeito que você conversa. Às vezes as pessoas, eu não sei se já vieram para você, se não vieram ainda vão falar assim, eu não sei orar. Às vezes a Sofia fala isso para mim, eu não sei orar. Qualquer dia desses, sem ela saber, eu vou gravá-la orando para vocês, tá? À noite para vocês verem. É do jeitinho dela, mas é uma conversa com Deus. Não é uma palavra que você tem que repetir, algo que é um rito que você tem que cumprir. É uma conversa. É uma conversa com Deus. A gente vê às vezes pessoas pagando tão caro para um psicólogo. Está tudo bem, é bênção, ajuda também, mas Deus quer te ouvir. Deus quer ver você chorando na presença dele. Às vezes, principalmente para nós homens, é difícil a gente abrir o coração para outras pessoas, mas se tem alguém que a gente pode abrir e confiar, é Deus. Esse é o que a gente pode confiar. Então, eu quero concluir aqui, uma das maneiras de vencermos então a batalha no mundo das trevas é por meio da palavra. O seu amor pela palavra é o maior protesto contra as trevas. Esse é o maior protesto que a gente pode ter. Comece hoje então transformando a sua leitura bíblica não apenas numa leitura condicional de capítulo em capítulo, querendo vencer para terminar logo a Bíblia. Não. Pare, converse com Deus, leia um versículo, pergunte, Espírito Santo, o que eu tenho que aprender com isso? Porque nós temos que aprender tudo a todo tempo, principalmente das coisas de Deus. Então, trocando esse medo que há em nós, das condições que nós estamos vendo ultimamente no país, principalmente no nosso país, e que o futuro é muito incerto ainda, trocando o medo pela palavra que é a espada e priorizando a cultura bíblica dentro dos nossos lares. Recentemente você viu o que aconteceu no Rio de Janeiro. Tem filho de crente no meio daqueles mortos lá. Tem filho de pessoas talvez que Deus tinha uma promessa de levantar uma igreja naquele lugar. Mas porque talvez não tiver essa cultura da igreja no lar, do reino de Deus no lar. Eu não estou falando para você ser perfeito, mas você precisa começar de algum lugar. Você precisa ter um primeiro start. Não pense em começar perfeito. A gente às vezes ministrando, eu vou vendo as minhas primeiras ministrações da igreja, falando, misericórdia, eu era ruim, cara. Mas com o tempo você vai melhorando. A leitura bíblica, a oração, você vai melhorando. Essa conversa com Deus, você vai melhorando. Então não se preocupe em ser perfeito na sua leitura, no seu conversar com Deus. Você precisa começar de algum lugar. Assim,
A sua vida refletirá a glória de Deus e a luz sempre vencerá a escuridão. Então, resumindo, o que a reforma nos devolveu? A possibilidade de entendermos que não precisamos de intermediários para falar com Deus, com nosso Senhor, e a liberdade das cadeias da religiosidade. Essa é uma das maiores virtudes que essa reforma nos trouxe. Libertar da religiosidade, porque nós somos livres, principalmente em nosso meio. Você pode chegar, você pode se ajoelhar, você pode, durante o culto, você pode se ajoelhar, você pode ser livre neste lugar, não tem um rito para você seguir, Deus não se coloca numa caixinha, a ação do Espírito Santo em você é em você. Se você sentir vontade de chorar, chore. Se tiver vontade de rir, ria. Se tiver vontade de abraçar alguém e pedir perdão, peça. Mas não deixe que a cadeia da religiosidade supra isso. Amém? Você recebe essa palavra? Amém.